Meus irmãos, vamos falar um pouco hoje sobre o sofrimento do cristão. Você pode estar perguntando aí sobre essa questão, você pode ter dúvidas sobre o sofrimento do cristão. E agora, nesse momento mesmo, você pode estar se perguntando por que as pessoas estão sofrendo. Por que as pessoas morrem. Gostaria de ler com você, na sua Bíblia, um texto que está em Lucas 22, depois Marcos 15. A palavra do Senhor diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. E estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. Marcos 15 diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Vamos orar, meu irmão, minha irmã. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse dia. Pedimos o perdão dos nossos pecados, meu Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor reconcilia, ó Deus, as nossas vidas com o Senhor, pelo poder do sangue do Senhor Jesus que foi derramado ali naquele dia na cruz do Calvário. Esse sangue precioso que nos dá o direito de estar diante do Senhor hoje e eternamente. Deus, traz para os nossos corações também nesse dia aquilo que o Senhor separou para essa igreja, Senhor. Ó Deus, para esses irmãos, os nossos corações desde a eternidade. Nosso compromisso é de honrar o nome do Senhor, honrar a Trindade Santa, Senhor Deus, Jesus, o Espírito Santo e o Senhor Deus Pai. Ó Deus, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Você pode estar se perguntando, meu irmão, minha irmã, por que você sofre, por que você vive angústias? Sabe, mas o que é realmente sofrimento? Sofrimento é dor física, dor emocional, angústia, aflição, amargura, tormento. Tudo isso é sofrimento. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre sofrimento, porque o sofrimento ele é uma realidade bem presente nas nossas vidas. E nesse momento agora, onde o Brasil passa por uma situação difícil com esse vírus, coronavírus, né? Mas nós sabemos que é um problema mais político do que de saúde pública. Meus irmãos, então nós precisamos de entender o que está acontecendo, porque nesse momento muitas pessoas, muitos cristãos, pessoas honestas, sinceras, estão sofrendo, estão com medo, aterrorizadas, por causa dos proclamadores do relatório negativo, os proclamadores do caos. Mas nós sofremos por várias razões. E um dia, você teve um tormento na sua vida. Quem não tem tormento? Quem não tem sofrimento? Todas as pessoas têm. Nós sofremos por perder um amigo, um ente querido. Nós sofremos por causa dos relacionamentos quebrados. Nós sofremos porque muitas vezes estamos doentes ou feridos. Nós sofremos porque a nossa alma pode ficar ferida. O que nós percebemos, meus irmãos, meus amigos, que o sofrimento ele faz parte da realidade humana, do dia a dia da humanidade. Mas é interessante que quando nós pecamos, essa realidade de sofrimento ela se avoluma,
se agrava muito mais. E muitas pessoas, elas perguntam ou questionam Deus sobre o sofrimento dela. Pessoas cristãs que têm um relacionamento com Deus. Por que pessoas justas sofrem? Qual a explicação para o sofrimento do justo? O justo, meu irmão, ele sofre em primeiro lugar porque ele não é desse mundo. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, diz que Jesus dizendo aos discípulos, que eles não são desse mundo. Nós estamos aqui, meus irmãos, de passagem. Sabe? Significa que nós não fazemos parte desse sistema corrupto, um sistema que aliena as pessoas, um sistema que corrompe as pessoas, conduz a pessoa à mentira, ao roubo, à desonestidade, à infidelidade. O crente, o cristão, não faz acordo com esse sistema do mundo. O estilo de vida do cristão autêntico, verdadeiro, fiel, ele contraria os valores desse mundo. Porque os valores desse mundo estão em rota de colisão todo o tempo com os valores do reino de Deus. Em segundo lugar, meu irmão, você sofre como cristão por causa do nome de Jesus. Sabe, a palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro 4,16, se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, como ladrão criminoso, ou como quem que se intromete em negócios alheios, coisas que não é da sua conta. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe. Meus irmãos, essa é a realidade do crente. Ele sofre porque ele é crente, porque ele é cristão, porque ele tem um relacionamento com Deus, porque ele quer ser uma pessoa fiel, quer ser uma pessoa santa. E o diabo, ele odeia quando o evangelho de Jesus é pregado, especialmente quando esse evangelho é pregado com eficácia, pelo testemunho daquele cristão. E a igreja, ela sofre as aflições que vier, mas ela não se envergonha. Ela está pronta a morrer pelo evangelho de Jesus, simplesmente porque ela quer glorificar o nome de Jesus. Nós sofremos pelo nome do Senhor. Sabe, o justo sofre por causa das leis naturais. Meus irmãos, sabe, o profeta Isaías, com uma revelação extraordinária, ele lá no capítulo 45 do seu livro está escrito assim: eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu sou o Senhor que faço todas as coisas, destilai vós, ó céus, dessas alturas a justiça, e chovam as nuvens, abram-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo faça nascer a justiça. Eu sou o Senhor, as criei. Meus irmãos, assim como você recebe a graça comum a todas as pessoas, o sol nasce sobre justos e injustos, você também recebe os males. Males que vêm das leis naturais que Deus criou para o universo. As leis naturais, elas provocam males naturais, que para nós somos males, mas para Deus são coisas naturais, são coisas que afetam a sociedade, que o cristão está vivendo nela. Sabe? E é o que isso? Erupções vulcânicas, tsunami, tempestades, furacões, terremotos. Tudo isso, meus irmãos, até mesmo recentemente aqui na nossa cidade, no país, inundações. São causas naturais que nós precisamos aprender a conviver, glorificar a Deus porque nós estamos vivos e exercitar a misericórdia e o amor para com as pessoas que estão sofrendo. Mas também, meus irmãos, o sofrimento ele traz benefícios para o justo. O sofrimento
ele não traz somente dores. O sofrimento atua em nós como um controle de qualidade, um ISO. Sabe, o sofrimento ele estreita nosso relacionamento com Deus. Lá em Atos 4 diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Sabe, meus irmãos, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e João estavam ali naquela perseguição, meus irmãos, e isso motivou pessoas a estarem orando. E isso, sabe o que proporcionou? O derramamento do Espírito Santo, o poder do Senhor sobre a vida deles. Meus irmãos, isso estreita o relacionamento de Deus com as pessoas. Sabe, faça sinais, prodígios. E isso vai acontecer. Foi exatamente o que aconteceu ali. O sofrimento daquelas pessoas, especialmente de Pedro e João. O sofrimento, meus irmãos, ele é o caminho para a santidade. Segunda Crônica diz assim, capítulo 20, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, da peste, da fome, nós nos colocaremos em tua presença diante do templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Meus irmãos, quando o crente se humilha, é porque ele está no caminho certo. No momento do sofrimento, é um momento de humilhação. Sabe, a humilhação conduz ao quebrantamento, o quebrantamento à santidade. Meu irmão, minha irmã, se você estiver dobrado diante de Deus, em posição de humilhação, sabe, o que vai acontecer com você? Você vai estar caminhando na estrada da santidade, no caminho, na escada da santidade, no caminho onde Deus vai te abençoar. E com certeza o inimigo não vai te derrubar, porque você já estará dobrado diante de Deus. Ele não pode te derrubar, porque você já está dobrado diante do nosso Deus. O sofrimento, meus irmãos, produz um crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele disse assim lá em Romanos, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona. Sabe, por meio do sofrimento, o crente cresce espiritualmente, porque ele exercita em sua vida o fruto do Espírito. Sabe, a bondade, o amor, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Meus irmãos, fé, meus irmãos, você vai ter a oportunidade de crescer, sabe, na tribulação, no momento que você vai ser provado ali. Você vai receber a chancela do Espírito Santo do Senhor na sua vida, porque por isso mesmo o Espírito Santo vai estar no seu coração, na sua vida, dirigindo as suas atitudes para a glória e honra do Senhor. E o resultado disso, meu irmão, minha irmã, é um crescimento diante de Deus, um estreitamento de relacionamento com Deus. O sofrimento, ele produz também autoridade espiritual. Sabe, a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios, portanto eu me gloriarei, ainda mais alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Jesus repouse em mim. Sabe, o sofrimento, meus irmãos, contribui para buscarmos mais a Deus, estreitar o meu relacionamento com Deus, e o resultado disso
é o derramamento do Espírito na nossa vida, autoridade sobre o pecado, sobre toda sorte de males que está ao nosso redor, para a glória e honra do Senhor, para que o nome de Jesus seja glorificado. O sofrimento produz unidade cristã. Nesse momento dessa pandemia, sabe o que? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, sabe, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Sabe, no momento onde o país passa por essa situação tão difícil, sabe o que a gente costuma ver? Pessoas querendo se dar bem, aumentando o preço nos supermercados, querendo fazer isso de um palanque político. Não liga pelo semelhante, pessoas morrem por causa de interesses pessoais, interesses financeiros. Mas nós não, meus irmãos, num momento como esse, é o momento da gente demonstrar o amor, a generosidade, sabe? A fé e a unidade da igreja vai ser revelada ali. E a palavra diz que nós vamos mostrar que Jesus é Jesus mesmo, o Senhor, quando nós estivermos unidos, diz a palavra do Senhor. Sofrimento corrige áreas vulneráveis em nossas vidas. Lá em Números diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com todos que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia, de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados de nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Meus irmãos, no momento em que nós sofremos, nós descobrimos áreas vulneráveis em nossas vidas. Sabe, aí o nosso coração se enche de amor. Veja a oração do servo do Senhor nesse momento, pedindo pelo povo, se colocando em pé de igualdade com aquele povo. Sabe, quando o crente ele passa pelo sofrimento, uma pergunta que devemos fazer: o que nós contribuímos para isso? Meus irmãos, essa lição eu aprendi no primeiro dia do meu relacionamento com Jesus. O que eu fiz para que eu estivesse nessa situação degradante? Sabe, dessa forma, meus irmãos, o Espírito Santo, ele revela áreas da nossa vida, áreas de pecado, áreas de fragilidades. E nós vamos consertar com o Senhor. Vamos ser pessoas mais santas, mais amorosas, que vai cumprir com mais perfeição o propósito do Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas. O sofrimento leva à conquista da vitória. Lá em Lucas 24 diz assim: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Meus irmãos, até mesmo Jesus, antes de entrar na glória, sentar à direita do Pai, primeiro ele teve que padecer. Sabe, o apóstolo Paulo, ele orienta lá em Filipenses capítulo 2, que a nossa atitude deve ser a mesma de Jesus. Se você pensa, meu irmão, minha irmã, que vai realmente conseguir vitórias, tendo uma vida relaxada, uma vida aí no conforto do seu sofá, da sua casa, não ligando para nada, não estando nem aí para o que está acontecendo ao seu redor, especialmente da sua família, você está muito enganado, meu irmão.
Nós precisamos sofrer para conquistar a vitória. Nem que seja um peso de oração, de entrega, de renúncia dos nossos desejos. Nós precisamos de sofrer. O sofrimento, meus irmãos, traz a revelação dos mistérios de Deus na nossa vida. Lá o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Filipenses, diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses foi escrita quando ele estava na prisão. Eu creio que você não pode nem imaginar o que era a prisão naqueles dias. A prisão daqueles dias, as prisões de hoje são como um hotel 5 estrelas em relação às prisões daquele dia, dos dias de Paulo. Sabe, meus irmãos, o livro de Apocalipse ele foi revelado ao apóstolo João quando ele estava preso na ilha de Patmos, ali exilado. Sabe, Estevão, ele contemplou a glória de Deus, Jesus assentado à direita do Senhor, enquanto ele era apedrejado. Os mistérios, meus irmãos, do reino de Deus serão revelados no nosso sofrimento. Sabe, no momento onde nós estivermos na angústia, seja qual for ela, seja da oração, mas Deus vai revelar o que Ele precisa revelar para a minha vida, para a sua vida, para que o propósito dele seja cumprido na minha vida e na sua vida e através das nossas vidas. Então nós precisamos de fazer algumas considerações sobre o sofrimento, meu irmão. O crente ele precisa entender que há sempre um problema maior do que o dele. Há sempre um sofrimento maior do que o dele. Alguém dizia assim, sábio, disse assim: mais que isso Jesus sofreu. O crente deve entender que o sofrimento é momentâneo. Ele vai passar, meu irmão, minha irmã. Pode ter certeza. O crente deve entender que o sofrimento produz um peso de glória. Vai se transformar em glória. Você vai ser vitorioso, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. Glória a Jesus por isso. Sabe, meus irmãos, nós aprendemos algo hoje sobre o sofrimento, mas é importante você saber que o Evangelho de Jesus é o Evangelho do exemplo. Sabe, se o Evangelho de Jesus é o Evangelho de exemplo, sabe, o nosso exemplo deve ser o exemplo que Jesus passou para nós. Sabe, ele se angustiou ali, até que o seu suor se transformou como grandes gotas de sangue que caíam no chão. Sabe, ele clamou: Pai, 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 meu Pai, meu Pai. Meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Sabe, angústia tremenda, profunda. Talvez você ache que você sofre. Sabe, meu irmão, minha irmã, mas eu quero dizer para você que Deus jamais te pediria algo que não estivesse de acordo com o caráter dele. Não te pediria nada que fosse correto. E Jesus, meu irmão, minha irmã, é o exemplo de sofrimento. Sabe, e há muitas vezes que você é tentado a questionar Deus, sabe, perguntando: onde que o Senhor está quando eu estou sofrendo? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus está no mesmo lugar
como sempre esteve no trono da glória dele, até mesmo quando Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. A palavra do Senhor diz assim, lá em Hebreus 5, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Nós aprendemos a ser pessoas fiéis, obedientes, honestas, sinceras, por aquilo que nós sofremos. Todos nós passamos, meus irmãos, por algum tipo de sofrimento. Mas na maior parte das vezes, a quase totalidade das vezes, esse sofrimento é fruto da nossa falta de sabedoria, da nossa negligência ou então de escolhas erradas que nós fizemos. Eu estou falando da minha própria vida. A palavra do Senhor diz lá em Lamentações 3, como pode o homem reclamar quando é punido pelos seus pecados? Meus irmãos, eu quero orar com você hoje. Queria que você curvasse a sua cabeça. Eu quero estar orando com você para que nesses dias de angústia, dias de relatórios negativos, de propagação do caos, propagação do medo, para que pessoas se levem vantagens financeiras, vantagens de poder, à custa do sofrimento do povo, nós possamos reconhecer o lugar que nós ocupamos na sua cidade, na nossa cidade, nesse estado e nesse país. E em primeiro lugar, orar pelas nossas autoridades constituídas. Curve sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Eu te peço que nesse tempo de grande angústia no nosso país, onde o medo está disseminado, ó Deus, por toda a nação, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, faz com que o povo do Senhor nesse tempo, ó Deus, seja, seu Deus, como uma luz ao meio-dia, ó Deus, que possa brilhar nessa nação para a glória e honra do Senhor. Para que Jesus seja glorificado, meu Deus, e que muitas pessoas possam encontrar Jesus nesse tempo de angústia, nesse tempo de sofrimento, Pai, e que o inimigo seja derrotado. Proteja o nosso país, proteja o nosso presidente, meu Deus. Ó Deus, abençoa as autoridades constituídas, ó Deus, em todos os setores, em todos os níveis da sociedade. Ó Deus, que um espírito de temor possa cair sobre essas vidas, para a glória e honra do Senhor, meu Deus, e que o povo do Senhor seja um exemplo nesse tempo de angústia. Nós te agradecemos, meu Deus, protege, seu Deus, a nossa nação, ó Deus, contra o mal. Contudo, Senhor Deus, nós vamos fazer uma oração, Senhor Deus, como o Senhor Jesus fez. Não faça a nossa vontade, mas faça a vontade do Senhor sobre essa nação. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos num tempo onde nós vamos nos reunir assim, dessa forma, pelas redes sociais. E nós glorificamos a Deus pelas redes sociais. Se não fosse elas, isso não seria possível. E vamos orar, vamos continuar orando pela nação, pelo nosso presidente, pelas autoridades constituídas. Todos os dias, dobre o joelho em favor da nossa nação, pelas autoridades constituídas, em todos os níveis federais, estaduais e municipais, para que Deus possa fazer a vontade, Deus possa usar essas pessoas para fazer a vontade dEle, para abençoar o povo dEle aqui no Brasil. Em nome de Jesus. Meus irmãos, uma semana de vitória, de muita bênção em sua vida, em nome de Jesus. Amém.